Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite. A gente vai estar aqui agora, hoje é a nossa segunda aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula anterior. E a gente vai estar hoje trabalhando uns aspectos diferentes, um pouco mais específicos de marketing, né? Conhecendo alguns conteúdos novos e diferentes. E também vai ter uma atividade prática que eu vou estar explicando como que essa atividade vai ser feita para que vocês possam estar me entregando essa atividade, tá bom? E aí, para que a gente possa estar construindo algo neste sentido. Então é isso. Vamos começar para que a gente possa aí estar ganhando esse tempo. Eu vou diminuir aqui minha tela, ou minha carinha aqui. Eu não sei se vocês vão me ver depois, tá? Depois quando eu mudar a minha tela. Mas aí, caso não, vocês ficam me ouvindo. Às vezes ele mostra, às vezes ele não mostra. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês nossa segunda aula, tá? E aí, o que é que eu queria trazer hoje para vocês, tá? Um conceito novo, possivelmente que a gente não viu na semana passada, mas complementar. A gente hoje vai trabalhar orientações da empresa para o mercado. O que seria isso, Wilson? Essas orientações da empresa para o mercado é identificar aí possivelmente alguns tipos de demandas e como que alguns clientes ou alguns grupos de clientes se comportam, tá? Diante de tudo isso, ou diante de cada necessidade. A gente entende que cada grupo de cliente ele funciona de uma maneira diferente, ele pensa diferente, e o marketing, como a gente viu na última aula, ele é responsável por identificar esses grupos de clientes e trazer aí a criação dessas necessidades, identificando essas demandas, tá? E assim, antes da gente começar a trabalhar um pouco sobre isso, a gente vai estar, só recapitulando aqui, nessa aula a gente vai estar falando um pouco sobre orientações de empresa para o mercado. Aí eu vou fechar a aula falando um pouco sobre conteúdos de gatilhos mentais, que é muito utilizado no marketing também, e fechando com uma atividade, tá bom? E vou explicar como é que essa atividade vai funcionar para vocês. Vamos lá, seguindo aqui. Voltando aqui à parte que a gente estava colocando, eu queria que vocês conhecessem aqui talvez um novo conceito, né? Que a gente vai ouvir muito e talvez a gente vai falar muito dentro desse curso de marketing nos próximos dias. É um conceito conhecido como nicho de mercado. Não é nicho de mercado, é nicho de mercado. Não tem esse N. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, ver se eu consigo aqui. Só um minuto. Aqui, vocês conseguem ver melhor o mouse. E aí, ó, a gente vai trabalhar aqui esse nicho de mercado, tá bom? Iveson, o que seria esse nicho de mercado? Nicho de mercado é como a gente está vendo aí essa imagem, né? Parece uma fatia de pizza. Então, o nicho é exatamente uma fatia do mercado de que a gente vai trabalhar. É uma fatia do mercado de que a empresa vai escolher trabalhar. E essa fatia desse mercado ela vai apresentar com certeza características diferentes. Aqui a gente vai ter pessoas dentro desse nicho e um estilo de consumo específico. Então, é como se fosse uma parte do mercado específica. E aí, os estudos mostram que quando a gente vai vender um produto, ou um serviço, ou um projeto, quanto mais específico e mais direto a gente for referente a esse nicho, a gente vai ter aí o conceito de conhecimento desse público de maneira muito clara, né? de maneira muito específica. E aí a gente vai ter aqui ó, o mercado genérico e o mercado de nicho. Então, quando a gente sabe o nosso nicho de atuação, são onde os nossos clientes estão. Então, deixa eu tentar trazer um exemplo prático para vocês aqui. Digamos que eu atue na área vamos falar aqui, moda, né? Moda específico. E aí eu tenho aí, vamos falar que a gente falou de moda na aula passada, vamos falar sobre alimentação. Digamos que eu atue na área de alimentação, tá bom?
E aí, dentro dessa área de alimentação, eu tenho diferentes tipos de comidas. E aí existe um nicho específico que seria alimentação saudável, ou fitness. E aí a gente vai começar a trabalhar o conceito desse público, quem é que consome esse tipo de alimento, quem é que não, quem é que conhece, por que, que ele quer. E quanto mais específico o meu produto atende um público específico, quanto mais específico eu sou no atendimento e conhecimento desse público, melhor vão ser os meus resultados. Eu vou ter mais chances de fazer a venda melhor. Por quê? Porque eu vou conhecer esse público de maneira mais aprofundada, essa é a ideia, e eu vou trazer as demandas e eu vou criar essas necessidades, trazer necessidades muito específicas. Então eu vou ter conexão com o meu público de maneira muito boa. Então, esse é o conceito aqui de nicho de mercado, tá? É uma fatia específica do mercado. A gente vai estar falando disso lá no finalzinho da aula hoje, mas para que vocês tenham isso aí anotado, peguem papel e caneta para anotar os pontos importantes da aula, e aí, e quem sabe até pesquisar mais sobre o assunto, tá bom? Então, nicho de mercado é uma fatia específica do mercado que a gente atua. E a gente vai entrar agora na orientação da empresa para o mercado. Diante de um mercado gigantesco, onde as empresas têm, eu quero, qual que é o, você atua, qual é o seu público? Às vezes a gente pergunta, meu público são todos. Isso é um erro, assim, meu público é todo mundo. Não. Quem não sabe para onde quer ir, nem quem não sabe para quem quer vender, não vende nada. E aí, o que acontece? Eu preciso entender qual que é o meu público específico daquele mercado. E aí, nessa definição, nessa construção desse público específico, existe uma segmentação, né, de orientações da empresa que está montando aquele produto ou aquele serviço para o mercado. E como que seria? Que tipo de orientações são essas? São algumas orientações, 4 orientações em média, que a gente vai trabalhar 4 ou 5 aqui, e que eu vou apresentar para vocês. E cada orientação dessa é uma realidade diferente, é um produto diferente. Então, a primeira orientação que a gente tem aqui é a orientação de produção. É quando o produto, geralmente isso aqui é para produto, tá? Quando o produto está muito focado ele depende muito da produção, né? Ou seja, da questão da massa. Qual a principal característica aqui? Os consumidores dão preferência, sempre são, a empresa vai trabalhar a orientação para a produção quando o consumidor dela tiver essa característica. Então, eu conheço o meu consumidor e eu atuo. Eu não escolho isso aqui primeiro para depois pensar nisso. Eu conheço isso aqui primeiro para depois dizer, eita, minha segmentação é orientação para a produção, tá bom? O processo é daqui para cá. Então, eu digo aqui, os consumidores dão preferência a produtos fáceis de encontrar e de baixo custo. Então a gente tem ações aí de produtos, vamos pensar em produtos, tá? Que são produtos de massa, pessoal. A gente vai trazer aí, a empresa vai ter essa orientação, essa segmentação para definir o nicho dela, quando ela focar, quando ela entender que o público dela trabalha com massa. Então, assim, são aqueles produtos mais baixos, aqueles produtos mais baratos, mas aquele produto que vai trazer uma quantidade de venda maior. E por que o nome é produção? Porque eu preciso ter uma produção em larga escala. Se eu tenho uma produção em larga escala para esse produto, é volume, é venda. Então, isso acontece muito no varejo, em alguns produtos de alimentos, por exemplo. Então, eu tenho que o preço é bem baixo, mas vende muito. Então, o lucro da empresa, muitas vezes, e o resultado, vai vir muito dependendo desse resultado e dessa venda forçada e dessa venda em volume. E eu preciso, se eu tenho volume, eu preciso ter uma produção muito bem estipulada. Então, é esse tipo de orientação que a gente pensa em produção. Tem uma orientação aqui de produto que às vezes era uma confusãozinha com a de produção, mas qual é a diferença? A orientação do produto, os consumidores dão preferência a produtos de qualidade com desempenho superior, sendo inovadores. O que é importante aqui para os consumidores são os produtos que eles vendem. Então, por exemplo, se eu for pensar em celular, algumas empresas de celular, elas pensam um pouco mais, marcas de celular, elas pensam um pouco mais na produção, volume. Então, as marcas japonesas, coreanas, elas pensam mais em vender a produção mais alta. Já, por exemplo, a Apple e empresas que têm uma característica do produto muito específico, elas têm um preço mais elevado. Vejam que o exemplo da Apple, que o preço é mais elevado. E aí a gente tem aqui, por exemplo, produtos gourmetizados, né, na área da alimentação, por exemplo, um hambúrguer gourmet. O preço é mais elevado, mas
consumidor, por que ele compra aquilo? Porque ele dá preferência a um produto de qualidade e de desempenho superior. Então ele paga mais por isso. Quando a empresa entender que o consumidor dela dá preferência ao produto de qualidade, a orientação dela vai ser orientação para o produto, ok? Quando a gente pensa aí em orientação para vendas, que é um terceiro tipo de orientação aqui, a gente tem aí que defende que os consumidores, por vontade própria, não compram os produtos das empresas em quantidade suficiente. Por isso, os esforços de vendas devem ser voltados para promoção, os esforços devem ser voltados para promoção e venda. O que é isso? Quando eu entendo que o meu público, por si só, não compra, né? É um conceito. Essas orientações aqui são conceitos que em épocas diferentes também foram cada vez mais fortes. Por exemplo, no início, a orientação para a produção em massa era muito forte. A gente ainda tem hoje, mas quando Taylor, por exemplo, construiu o primeiro automóvel, a Ford, era só massa, era só massa. E depois o produto ficou importante e aí virou uma terceira onda, que era orientação para vendas, né? As orientações para venda. É um conceito novo no marketing que foi criado. Nem existia marketing, talvez, mas com esse nome, com essa roupagem, mas era um conceito diferente. Aqui, os consumidores aqui, ó, eu preciso de um suporte de vendas, um suporte de propaganda, um esforço maior. Ou seja, o cliente por si só não vai comprar, ele vai precisar. Então, começaram a entender aqui nesse período, nesse momento, que existem também empresas e consumidores que focam na venda. A gente trabalha muito isso hoje, por exemplo, em empresas de eletrodomésticos, né? Venda de eletrodomésticos. Essas vendas de eletrodomésticos, eles são focados muitas vezes no esforço de venda, né? Se a gente vê as propagandas e o conceito dela, é muito nesse sentido de tipo, compre, busque, é voltado para um volume grande também, mas ela vai ter aí uma orientação de venda muito forte, tipo Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Insinuante e por aí vai, né? Casas Bahia, a gente sabe que esse perfil dessas propagandas, o esforço da venda é muito grande. Então eles estão o tempo todo ali colocando conceitos de venda, compre, venda, para que a venda aconteça. Tá? Então essa é a orientação de venda. Ponto importante, os consumidores não compram por conta própria, mas vendam por um impulsionamento de propaganda e de promoção e de venda, tá bom? Eu preciso promover, quando eu falo promoção é promover, tá? É promoção, de promover algo. E aí, já na década de 1950, começou a ter uma orientação para marketing, que é o que a gente começa a ter hoje aqui. Então, a gente passou aí por produto, a gente passou aí, desculpa, primeiro por produção, por produto, por vendas, e agora começou a ter um conceito de assim, ó, agora, ó, peraí, pessoal, a partir de 1950 as empresas começaram a ter um pouco mais dessa orientação aqui. Qual que é a ideia dela? Em vez de fazer e vender, a gente chama isso aí de empurrar, tá? Empurrar um produto no cliente, eu vou passar a sentir e responder. Ou seja, sinto o mercado, o que, que o mercado quer, eu estudo o mercado e depois eu crio um produto. Antes, eu criava um produto e vendia. Não interessava se o consumidor ia querer ou não. Eu forçava a venda, que é o fazer e vender. A gente chama isso de empurrar, tá? Ou produção empurrada, digamos assim, ou venda empurrada. E a gente tem aqui a venda puxada, né? Que é um conceito oposto que eu tenho. Primeiro eu sinto o mercado, eu preparo algo com base no que eu senti nessa análise e aí sim eu vou responder. É muito parecido com a ideia de, em vez de caçar o cliente, o marketing passa a plantar sementes. Então, eu crio uma semente, eu planto algo aqui para despertar o interesse dele e a partir disso ele vai começar a comprar. Eu tenho, por exemplo, a gente tem isso muito em redes sociais hoje, por exemplo, isso aqui, ó. Eu desperto, por exemplo, assim, você quer conhecer um produto que vai mudar a sua vida? Faça um curso online grátis. Que, na verdade, aquele curso online grátis, muitas vezes é uma planta, a gente chama isso de seeding, né? de semente mesmo, de plantação. A gente faz uma plantação para que o consumidor não perceba de que ele está num processo de venda, né? Estou fazendo isso ao contrário, mas estou oferecendo aquilo gratuito, como se fosse uma isca, e aí depois que ele consome aquele conteúdo gratuito, aí sim eu ofereço algo para ele comprar pagando. Então é muito, eu estou plantando aqui
de uma forma gratuita, muitas vezes, a gente vê isso muito em rede social, internet, YouTube, para depois você entrar numa forma paga e começar a fazer também. Netflix, por exemplo, o Spotify, Netflix, Amazon, Globoplay, essas plataformas de streaming, né, que a gente vê aí, que a gente vê em vídeo, em música, o próprio YouTube também tem feito isso agora, que é o seguinte: ah, fique um mês grátis, fique 2 meses grátis, até 3 meses grátis. Eu lembro que quando eu comecei a assinar o Spotify, que é um programa de música, uma plataforma de música, e ele deixava você 3 meses grátis. O Netflix é a mesma coisa. E aí, quando você se acostumou com aquilo, ele plantou ali, olha, em vez de caçar o cara, ele plantou ali uma sementinha. E em vez de você se acostumar comprar aquilo ali, você simplesmente vai fazer o conceito, fazer o conceito de identificação, ou seja, o cara experimentou algo e dessa experimentação agora ele já viu que é bom. Então agora ele compra com muito mais facilidade. Eu não vou só empurrar, eu vou fazer o processo inverso. Beleza? Então, nesse processo aqui que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai ter aqui agora um conceito de orientação de marketing holístico, né, que é um pouco mais evoluído. Ele já traz uma tendência de que não é nenhum nem outro. É reconhecer a amplitude e a interdependência de seus efeitos. Tudo passa a ser importante. Então, o produto é importante, o plantar é importante, as vendas são importantes e a produção é importante. E aí a gente chega nessa versão mais próxima do que é o marketing hoje. É meio como se fosse uma evolução, né? Veio muito do produto, passou pela venda, produção, e aí chegou aqui no marketing holístico que a gente tem hoje, que é reconhecer aí essa amplitude, onde tudo tem uma interdependência, uma interconectividade. Então está tudo ligado nesse sentido. E a visão o que é o marketing holístico então? É a visão onde tudo está conectado e tudo passa a ser importante, tá bom? E aí, ó, Iveson, como é que eu vou trabalhar? Que tipo de produto é o meu? A minha empresa trabalha mais como é que é a melhor forma? A melhor forma, claro, é ter esse marketing holístico, que é uma visão mais abrangente, uma visão maior, uma visão que vai ter aí conseguir alcançar produto, produção, é um conceito mais importante, é um conceito mais amplo. Mas a gente vai precisar sempre depender da estratégia de marketing, do nicho do mercado, né, que a gente viu no começo. Então, qual que é a minha estratégia de marketing? Vai ter gente ainda que vai ter mercados que vai consumir por produto. Vai ter gente que vai dar mais importância, vai ter mercados que vai dar mais importância a, ao preço. E isso aí vai ser realmente com base nos estudos que o marketing faz, na pesquisa de marketing e aí na definição desse nicho que o mercado traz. Beleza? E aí, ó, para a gente fechar aqui nossa aula hoje, eu quero trazer para vocês aqui um conceito novo, um conceito diferente, que ele tem a ver muito dentro do marketing na visão de reconhecimento, de como que o marketing trabalha um pouco dentro da visão de neurociência, ou seja, o marketing e a mente humana. Lembra que quando a gente falou na aula passada sobre desejos de marketing, né? Que a gente cria desejos, necessidades, e existe uma forma de comunicação que o marketing cria entre empresa, que a gente falou lá, e consumidor. E essa comunicação hoje, ela foi meio que definida em alguns pontos. E um dos pontos que essa comunicação definiu foi os gatilhos mentais, ou acionadores. Vamos chamar de gatilho. Que são gatilhos que disparam um gatilho mesmo na mente do consumidor para que eles possam querer comprar mais. Como é que funciona isso na prática? Gatilho mental, por exemplo, de escassez. Não sei se vocês já ouviram falar, muitas vezes numa promoção, ou numa propaganda, ou no vídeo nas redes sociais, fala assim, ó, é só hoje, é só até o estoque acabar. É só até o estoque acabar. É muito nesse sentido. Quando eu falo é só até o estoque acabar, eu estou colocando uma escassez. Gente, tem pouco. É só o primeiro lote.
Escassez faz muito com venda de ingresso, por exemplo. Ó, o primeiro lote acabou, vai ser mais caro. Então, é, vai ser rápido. O processo de escassez que está muito ligado ao processo de urgência. Tem pouco e vai ser rápido. Então, se eu falo isso com uma propaganda, se eu falo isso quando eu me comunico com o meu cliente, com o meu público, ó, é só até o estoque acabar e é só até esse primeiro lote acabar. Então, eu estou dizendo assim, isso é escasso, isso é urgente. E as pessoas, na mente delas, a gente como consumidor, vai primeiro querer comprar, vai ter essa impulsividade maior, porque a gente pensa, eu preciso comprar isso logo antes que acabe. E aí, esse é um gatilho que o marketing usa, são dois gatilhos, por exemplo. Então, assim como esses, a gente tem gatilhos de escassez, de urgência, de autoridade, de reciprocidade, prova social, gatilho do porquê, da antecipação, da novidade, que está muito junto, e da relação dor-prazer. Eu vou destacar aqui alguns gatilhos, por exemplo, que é o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade é quando uma empresa muitas vezes fala o seguinte, já estamos no mercado há 50 anos e já vendemos para 50 mil clientes. Isso é autoridade que eu tenho, ou seja, quando eu falo isso para o consumidor, para o meu público, ele vai entender assim, nossa, se 50 mil clientes já compraram, eu também posso comprar. Então, isso é muito utilizado principalmente em marketing digital, tá? Isso é muito novo isso aqui hoje. E aí, ó, essa autoridade, né, é importante para que o cliente tenha essa segurança no processo. Lembra que na pirâmide de Maslow, lá atrás, segurança era um ponto importante para o consumidor? E aqui, ó, essa autoridade traz isso. Reciprocidade é aquilo de toma algo grátis, toma um exemplar grátis aqui do meu produto, do meu serviço, do meu curso. E aí, quando eu compro algo grátis, eu gero tipo, opa, cara, o cara me deu isso aqui de graça, agora eu preciso comprar, eu preciso dar de volta para ele alguma coisa. Então, é recíproco. Prova social, que é aquela que eu preciso provar que já trabalhei com pessoas, que já tive alguma venda no mercado. A questão da antecipação e da novidade aí, que eu queria destacar aqui também, é o seguinte, essa antecipação amanhã terá uma novidade. Amanhã ou semana que vem, a TIM, é uma empresa de telefonia, vai lançar uma novidade. E ela só faz uma semana inteira de propagandas e comunicação com o cliente, dizendo assim, aguarde, uma novidade está chegando. Eu estou criando uma expectativa no consumidor. E quando eu crio essa expectativa no consumidor, eu gero um gatilho mental de novidade ou de antecipação, tá bom? E por último, a relação dor-prazer. Ou seja, a gente ou compra pela dor ou compra pelo prazer, né? Eu vou entender aqui quais são as dores que o cliente tem, ou seja, o que é que ele precisa, né? O que é que ele precisa para ter, para ser sanado, ou o que ele precisa para ter prazer. Então, ou ele vai comprar alguma coisa porque ele necessita de algo, ele tem dor porque não tem aquilo, ou o cliente vai comprar alguma coisa para sentir prazer, como é o caso dos perfumes, do cigarro que a gente viu lá atrás, né? E aí é essa relação que eu mostro. Ó, se você comprar isso aqui, essa cerveja, você vai ter o prazer de ter amigos, relacionamento, pessoas. Se você usar o meu perfume, você vai ter o prazer de ser uma pessoa mais atraente e tal. As mulheres, no caso dos homens, vão se sentir mais atraídos. Então, é uma relação ou pela dor, pela falta de alguma coisa que a gente vende, ou pelo prazer. Então, é super importante a gente ter essa visão aqui dos gatilhos mentais. E para a gente fechar, eu queria deixar aqui uma atividade, tá? Como é que vai funcionar? Essa atividade, vocês vão estar realizando ela em grupo. Eu quero que vocês se conversem em grupos de 4 ou 5 aí pelo WhatsApp ou pelo próprio Zoom, aí, algum aplicativo de vídeo ou chamada. E o que é que vai acontecer? Eu quero que vocês realizem essa atividade e quando o grupo terminar, vocês vão ter uma semana. Então, digamos que se hoje é sexta-feira, vocês vão entregar essa atividade na próxima sexta-feira, tá bom? Por e-mail. Todos vão passar essa atividade por e-mail, no Word mesmo, tá bom? Escrito lá para o representante da turma. E o representante da turma vai me passar todas as atividades. E cada um vai ter que mandar dentro da folha lá o nome das pessoas que estão realizando essa atividade, tá bom? Então, 4 ou 5 pessoal, nada além disso. E aí façam esses grupos, a atividade que eu vou explicar aqui agora, e mandem dessa forma até a sexta-feira para o representante, e ele vai condensar isso aí,
representante, vamos trabalhar. Ele vai condensar isso aí e me passar num único e-mail, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Presta atenção, anota isso aí. Grupos de 4 ou 5, vocês vão escolher um produto ou serviço que já existe no mercado, uma marca que vocês gostam, um produto que vocês gostam ou que vocês conhecem, e vocês vão criar um script. O que é um script, Wilson? É um roteiro. Vão criar um roteiro como se vocês fossem divulgar esse produto. E aí, tipo assim, como se fosse criar uma propaganda, uma divulgação ou uma comunicação com o mercado. Vocês vão aí, nesse script, nesse roteiro, como se fosse uma fala, tá? Vocês vão ter que usar aqui pelo menos 3 gatilhos mentais. Desses aqui, como por exemplo, é só hoje, gatilho de urgência. Ah, já atendemos tantos clientes, gatilho de prova social. Ah, é porque você precisa disso. Amanhã vai chegar. Então, dentro do contexto do teu produto, eu quero que vocês escolham pelo menos 3 acionadores mentais, desses daqui que a gente falou, e coloquem isso dentro de um texto. É como se fosse um parágrafo, é como se fosse um textinho mesmo, que vocês vão digitar esse texto e mandar por e-mail utilizando, e esse texto vai ser como se fosse divulgando uma propaganda, tá bom? Ou divulgando um produto ou um serviço. Lembre, os acionadores devem ser usados de modo não percebido pelo cliente. Então, no texto, você vai dizer o seguinte: uma novidade está por vir. Mas você não vai dizer que é um gatilho de novidade e tal. Só descreva o texto de maneira íntegra e direta, tá bom? Então, dúvidas, eu também vou deixar aqui meu contato de e-mail, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Essa parte aqui da apresentação, a gente não vai estar fazendo. Eu quero que vocês foquem até aqui, tá bom? Então, que é construir esse script para mim, dentro de um texto que a gente já explicou nesse sentido. E aí, o que, que vai acontecer? Esse é o meu e-mail, vocês vão mandar para o e-mail do representante, ele vai condensar tudo isso e me passar até uma semana de hoje a uma semana, todos juntos, tá bom? Ou seja, usar cada um em um arquivo separado, claro, mas num e-mail só. Então, dúvidas sobre essa atividade, dúvidas sobre o conteúdo, vou ficar disponível também aqui no meu e-mail, gibson17@hotmail.com. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção. Obrigado por mais uma aula, né? A gente se vê aí na próxima aula que a gente vai estar compartilhando, falando um pouquinho mais sobre algumas novidades. Vou aumentar aqui para algumas novidades do marketing, de coisas novas, de coisas diferentes. E espero vocês, então, na próxima aula, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.